Vamos resolver as questões de Química e Biologia desse primeiro exame de qualificação do vestibular da UERJ. Lembrando que as questões de Química e Biologia elas não aparecem somente na seção de Ciências da Natureza, elas também aparecem na seção de texto base. Geralmente elas não têm tanto assim a ver com o texto base, mas usa o texto base para contextualizar certas situações, problemas que a gente tem que resolver. Então vamos lá para a questão. Vamos começar pelo enunciado aqui, o enunciado ele costuma ajudar a gente, né? Talvez para a gente não ler o texto. Que está falando a grandeza física associada a processos reais de emersão é. Então a gente vai procurar alguma coisa aí a ver com isso. Vamos dar uma lida no texto, né? Com papel fundamental na revolta da Chibata, o marinheiro João Cândido é descrito como o dragão do mar, que parece emergir das águas da Baía de Guanabara. Voltando à questão, a gente quer saber que grandeza física associada a processos reais de emersão está sendo descrita. Vamos pelo texto. Se a gente não souber o que é imersão, o texto já dá uma contextualizada para a gente entender o que significa esse processo. Aqui fala que o João Cândido ele vai ser descrito como o dragão do mar. Vamos fingir que esse dragão do mar seja um quadrado. Vou botar esse quadrado bem aqui. Ele está emergindo das águas da Baía de Guanabara e está saindo de dentro da água. Então a gente tem aqui a água, vamos dizer que esse cubinho aqui vai ser o dragão, está saindo, então ele está emergindo. Então a gente vai procurar alguma grandeza física que seja real, porque aqui Dragão do Mar é uma situação fictícia, né? Foi uma analogia, uma espécie de comparação, só para fundamentar a gente aí no que a gente vai precisar responder. Então, que grandeza física está associada a processo real, que não tem a ver com dragões e tudo mais? Vamos pensar mais ou menos como um cubo de um certo tipo de material, de ferro, de isopor, de madeira, por exemplo, que sairia de dentro da água. Então, que grandeza seria essa? Vamos analisando as questões primeiro para entender como que a gente vai solucionar. O que seria a vazão? Vazão seria a quantidade de um certo fluido, tem a ver com fluidos, sim, mas não sobre entrada ou saída de algum lugar, mas a quantidade de fluidos que perpassa por um certo local em um determinado período de tempo. Então tem a ver com fluido e tempo. Como que a gente calcula a vazão, por exemplo? Vamos supor que a gente tem um cano e que por esse cano passa uma corrente d'água. O que seria a vazão? A quantidade de água que passa, por exemplo, pela saída do tubo em um certo período de tempo. Isso é vazão e não se relaciona com emersão de um corpo nem nada do tipo. Então a gente vai passar essa. Pressão agora. O que seria pressão? Pressão é a força, então tem a ver com força, que a gente exerce sobre uma determinada área, tem a ver com força e área. Então, por exemplo, se eu me apoiar sobre uma mesa com os meus braços, eu estou exercendo pressão ali sobre a mesa, porque eu estou fazendo força sobre um certo espaço ali que tem uma área. Isso é pressão. Quando eu faço um aperto de mãos, por exemplo, eu estou pressionando a mão da pessoa que está apertando a minha. Então, isso é força sobre uma certa área. Não tem a ver com o que a gente está falando. Densidade. O que é densidade? Densidade tem uma fórmula, né? Que é a densidade é nada com a massa sobre o volume de alguma coisa. Mas o conceito de densidade mesmo ele pode ter uma relação, sim, só com essa fórmula, né? Seria a quantidade de massa sobre um certo volume, mas ele também descreve alguns fenômenos, como o da flutuação e o da imersão. Então, seria o nosso gabarito, tá? Densidade seria o nosso gabarito. Por quê? Porque densidade é a grandeza física que rege o processo de imersão. Vamos entender melhor como isso funciona. A densidade. Então, assim, mais massa, menos volume, resulta em alta densidade. E se ele tiver pouca massa e muito volume, a gente vai ter uma baixa densidade. Como é que isso se relaciona com a imersão? Bom, quando a gente coloca um corpo qualquer sobre um líquido, como a água, ele vai sofrer duas forças. É o peso, aqui a gente vai ter o peso, que é a força que puxa o nosso cubinho para baixo, a nossa força peso, que eu vou chamar de P,
E para cima a gente vai ter a força que chama de empuxo, vou chamar de E. Então quando a gente coloca qualquer coisa, a densidade ela vai definir se esse corpo ele vai emergir ou se ele vai afundar. Se a densidade do corpo ela for menor do que a da água, o nosso corpo ele emerge e flutua. Tipo, eu afundo ele lá até onde eu conseguir. Por exemplo, eu pego um bloco de madeira, afundo ele até onde eu conseguir. Mas quando eu soltar ele, ele vai emergir, vai sair de dentro da água. Então é assim que funciona a densidade. Então essa seria a nossa alternativa correta. Por que não poderia ser a temperatura, né? Porque a temperatura ela mede grau de agitação de partículas, que não tem nada a ver com imersão da água. Beleza? Gabarito, então, letra C. Vamos agora para 5. Vamos começar pelo enunciado, assim como na outra questão. Nesse ânion, a ligação interatômica entre o silício e o oxigênio é denominada alguma coisa. Beleza. Vamos dar uma lida aqui no texto para ver se alguma informação é relevante. As pedras pisadas referidas na letra da canção fazem parte, pedras pisadas, né, do antigo cais do Valongo, onde desembarcou cerca de 1 milhão de escravizados no Rio de Janeiro. São pedras altamente resistentes, pois o ânion, aqui vai fornecer o nosso ânion, de sua estrutura química é o silicato, representado por esta formulinha aqui, que tem o silício com 4 oxigênios e uma carga de -4. Nesse ânion, então vai ser nesse ânion aqui, a ligação interatômica entre o silício e o oxigênio é denominada... Bom, a gente não tem muito o que pensar nessa aqui, porque a gente tem que só se lembrar o que define as ligações químicas. Então, ligações interatômicas nada mais são do que as ligações químicas. A gente tem 3 tipos de ligação, que são a iônica, a metálica e a ligação covalente. E cada uma delas é bem definida. A iônica acontece entre um metal mais um ametal, a metálica acontece entre metal mais metal, e a covalente ocorre entre ametal mais ametal. A prova fornece, né, a tabela periódica, então a gente só precisaria ver se o silício ele é metal ou ametal e se o oxigênio ele é um ametal ou um metal. Bom, silício é ametal, oxigênio também é ametal, então a gente faz uma ligação covalente. Gabarito letra D. Show, letra 6 agora. Letra 6 já, número 6. A reportagem aborda um tipo de poluição, então a gente vai procurar um tipo de poluição que pode ser provocada pela produção de, então vai ser a produção de alguma coisa, uma poluição que provoca a produção. A reportagem aborda um tipo de poluição que pode ser provocada pela produção de. Então vai ser um tipo de poluição que é provocada por algum agente, então a gente vai procurar esse agente aqui. Concentração de microplásticos na Baía de Guanabara. Já é um outro texto que não está lá no texto base. As toneladas de lixo flutuante retiradas mensalmente da Baía de Guanabara mostram a face visível de um problema antigo, a poluição por microplásticos. Então esse aqui vai ser o nosso tipo de poluição. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal Fluminense, UFF, na enseada de Jurujuba, apontou uma concentração de 16,4 desses poluentes por metro cúbico. As partículas são inferiores a 5 milímetros e representam grande quantidade de risco para o ambiente marinho, assim como toda a poluição, né? Então, que tipo de poluição a gente está vendo aqui? Poluição por microplásticos, assunto muito atual. Que pode ser provocada pela produção de algum desses fatores aqui. Vamos dar uma olhada. Radiação de comprimento longo. A radiação de comprimento longo nada tem a ver com microplásticos. A radiação é um processo que tem muito mais a ver com energia, não algo exatamente físico. Então, não, a gente não consideraria essa questão aqui.
Resíduos de metais pesados. Do que a gente está falando? Microplásticos. Tem alguma coisa a ver com metal? Não. Adubo de origem orgânica. Adubo de origem orgânica é uma coisa mais física, né? Vamos pensar aqui em uns adubos. Por exemplo, adubo baseado em fezes de galinha. Isso não tem nada a ver com plástico, vindo de origem orgânica, né? Então só sobrou pra gente tecido de fibra sintética, que foi por eliminação, né? Era a única opção possível. Tudo certo, acho que aqui finaliza as questões do texto base e vamos lá para Ciências da Natureza. Questão 35. A principal alteração hormonal que contribui para o processo de osteoporose em mulheres é... Vamos procurar pelo quê? Por alterações em hormônios que contribuam para o processo de osteoporose em mulheres. Esse nosso público aqui está bem delimitado. Vamos à questão. Mulheres após o período de menopausa... Opa! Tá aqui o nosso problema. A situação problema vai envolver a menopausa. São mais propensas a desenvolver osteoporose. Essa doença resulta no enfraquecimento dos ossos e na consequente predisposição a fraturas em função da perda progressiva de massa óssea, como ilustra a sequência de imagens. Então aqui nas imagens o que a gente vê? A gente vê um osso saudável, né, com poucos espaços entre eles. E aqui com o passar do tempo, né, a gente começa a ver esses buracos. Não tá muito legal? De ver esses buracos aqui interósseos. Ok. A gente está falando de menopausa. A questão pergunta qual que é a principal alteração hormonal que contribui para o processo de osteoporose em mulheres, tá? Então vamos pensar em mulheres. Por eliminação aqui. Qual que não tem nada a ver com a nossa questão? Com certeza a letra D não tem nada a ver. Baixa de testosterona. A testosterona é o principal hormônio masculino. Então não tem a ver. Calcitonina. O que é calcitonina aqui? Uma substância aí que ajuda a reduzir o cálcio no sangue e diminuir a reabsorção óssea. Tem a ver com a questão da osteoporose? Até tem, mas a gente está falando de alteração hormonal em mulheres. A alteração hormonal em mulheres, ela vai focar em dois agentes principais, ou é estrogênio ou é progesterona. Então vamos ver qual que desses dois. Alta da progesterona ou baixa de estrogênio? Com certeza, baixa de estrogênio, ok? Por quê? Porque o estrogênio, ele é quem ajuda a manter o equilíbrio entre a formação e a reabsorção do tecido ósseo. Então ele inibe a atividade dessas células que podem reabsorver os ossos, que podem causar esses furinhos, ele não deixa com que elas agem. Então quando o estrogênio ele cai, essa reabsorção óssea ela aumenta. Então a gente começa a ter esse processo aqui de perda da massa óssea, que favorece a ocorrência da osteoporose e de possíveis fraturas, como é o que a questão define. Então, gabarito letra B. Questão 36. Na estrutura desse composto, então a gente vai olhar para esse composto aqui, né? Com certeza a gente vai ter que olhar para esse composto aqui. Na estrutura desse composto, há uma cadeia carbônica fechada, presente em maior quantidade. Essa cadeia é classificada como? Então a gente está falando de uma questão aqui que tem a ver com aquelas classificações de cadeia, com grupos funcionais da química orgânica, questão muito recorrente dentro do vestibular da UERJ. Vamos lá. Observe a fórmula estrutural do fentanil, opioide sintético empregado como anestésico, cujo consumo indiscriminado gera graves consequências. Essas consequências têm a ver com vício. Não ocorre tanto assim no Brasil, mas é bem comum nos Estados Unidos. É gerar dependência de fentanil por vício. Ok, a questão ela fala de grupos que envolvem cadeias carbônicas fechadas. Onde é que estão esses grupos? Vamos procurar aqui. Fechada, não aberta. Tem uma cadeia fechada bem aqui. Uma aqui e uma aqui. Então a gente tem 3. Vamos marcar elas. Tem essa aqui e essa aqui. Só que ele está falando das cadeias fechadas em maior quantidade.
aquelas que são iguais. Essa aqui não se parece com as outras, então a gente vai ignorar essa. Vai focar só nessas outras duas aqui. No caso, nessa e nessa. Ok. Ela é classificada como o quê? Cara, quem é este personagem aqui? Ele é muito famoso na química. A gente também pode ver ele assim. E com aquela bolinha no centro. Quem é esse cara? Nosso anel benzênico. Também chamado de anel aromático. Então a gente precisaria conhecer esse grupo aqui. Então é uma cadeia aromática. Ok? Muito fácil essa, né? Questão 37. Nesses insetos, as traqueias transportam o oxigênio, está falando de alguma coisa envolvendo respiração, diretamente para o seguinte componente. Vamos ler a questão. Diversos insetos apresentam um metabolismo mais intenso do que os demais artrópodes, o que se explica, dentre outros fatores, por seu sistema respiratório, como foi dito, traqueal característico. Então a gente vai procurar aqui nas questões para onde que essa traqueia ela manda o oxigênio. Para qual desses componentes? Vai ser célula, celoma, hemolinfa ou hemocianina? De cara, a gente já pode marcar a célula, nossa única opção possível. Porque é justamente para onde as traqueias levam o oxigênio. Elas levam diretamente aqui, como está descrito, para a célula. Ok? Por que não poderia ser celoma? O que é celoma? É uma cavidade corporal que não é o destino final do oxigênio. Então, essa já não teria nada a ver. O que é hemolinfa? Hemolinfa não transporta oxigênio nos insetos, ok? O que é essa hemolinfa? Ela é um fluido circulatório dos artrópodes que é parecida com sangue, só que ela não transporta oxigênio nos insetos. Ela serve para transportar nutrientes, hormônios, excretas, também atua ali na defesa imunológica, mas nos insetos o oxigênio vai diretamente às células pelas traqueias, sem depender dessa hemolinfa para transporte gasoso. Então não tem nada a ver também. E a hemocianina, o que é? É uma proteína transportadora de oxigênio, sim, que é encontrada em alguns artrópodes, como crustáceos e moluscos. Só que aqui a questão ela fala de insetos. A gente poderia acabar se confundindo com essa aqui. A gente poderia achar que era a hemocianina. Só que ela faz isso apenas em alguns artrópodes, como os crustáceos e os moluscos. Ela não é utilizada no sistema dos insetos. O sistema traqueal dos insetos torna a hemocianina desnecessária. Portanto, a gente ficaria com o nosso gabarito da letra A. Continuando. Aqui a gente vai para a questão 39. Vai falar de entalpia físico-química. A variação da entalpia padrão em kJ por mol da equação é apresentada igual a... Vamos lá. Processo de fotossíntese artificial, dentre outros objetivos, visa a produção de energia limpa. Esse processo tem início com a reação de decomposição da água, formando hidrogênio, que irá reagir com dióxido de carbono da atmosfera, conforme é representado na equação a seguir. Considere as entalpias padrão de formação das substâncias compostas presentes na reação acima. Então, a gente vai considerar o dióxido de carbono e o nosso produto. E aqui a questão também dá os valores da entalpia padrão de formação. Ok, o que a questão quer? Ela quer saber a variação de entalpia padrão. Qual que é a forma da variação de entalpia padrão? A gente coloca o nosso delta aqui, que significa variação. Vai ser igual a soma das entalpias dos produtos menos a soma das entalpias dos reagentes. Então é importante a gente saber quem que é produto e quem que é reagente. O que é produto? É tudo aquilo que vem depois da seta, tá? Então isso aqui é produto.
O que é reagente? Tudo aquilo que está antes da seta. Os reagentes eles reagem entre si para que eles formem algum tipo de produto. Então, entendido isso, a gente consegue resolver a nossa questão. Nosso dióxido de carbono ele é reagente e o outro composto vai ser o nosso produto. Então, é só a gente montar aqui a nossa equação agora. A variação da entropia padrão, repetindo aqui, vai ser igual a... A gente só tem um produto, então não vai precisar fazer soma. Menos 425,0 mais... Opa, mais não. Menos, tô me adiantando já. Menos 393,5. Beleza. Agora a gente vai precisar fazer um joguinho de sinais. Bem aqui. Menos com menos, ele vai dar mais. Então a gente pode fazer um reajuste aqui. 425 mais 393,5. Beleza, quanto é que vai dar isso? Vamos fazer aqui do lado. 425 menos 393,5. Pode colocar um zero aqui. Corta um 5 daqui, vai ficar 4. 10. 4 menos 3, 1. 2 menos 9 não dá. Vou colocar o 3 aqui. Vai ficar 12. 12 menos 9, 3. Aqui vai ficar 0. Então a gente vai ter 31,5. Opa! A gente tem duas opções, né? A gente tem mais ou a gente tem menos. É só a gente analisar como é que fica o jogo de sinais. Sempre o sinal do maior prevalece. Então vai ser menos 31,5. Questão bem tranquila também. Questão 40. Trata-se de uma condição genética denominada... Não dá para resolver sem ler o texto, né? De acordo com o estudo, parte de filhotes de micos, que é o macaquinho aqui que está na imagem, da espécie, não sei o nome, originados por meio dos espermatozoides de seus genitores masculinos, possuem gametas com material genético idêntico ao de seus tios, sendo estes os irmãos gêmeos de zigotos dos seus genitores masculinos dos filhotes. Ok, o que está acontecendo aqui então? Está acontecendo que alguns filhotes de alguns macaquinhos, eles estão nascendo com material genético idêntico ao dos tios. Então a gente precisa definir que tipo de condição genética é essa. Vamos lá. Seria hibridismo? Talvez? Não. Do que trata hibridismo? Hibridismo é quando a gente fala de cruzamento entre espécies diferentes. Por exemplo, mula, que é o resultado do cavalo cruzado com o jumento. Isso é hibridismo, é cruzamento entre espécies diferentes. Cavalo e jumento são duas espécies diferentes. Tá. Paralelismo. O que seria o paralelismo? O paralelismo ele fala de um processo evolutivo quando espécies diferentes elas acabam desenvolvendo algumas características semelhantes de uma forma independente. Então teriam que ser espécies diferentes, não é o caso aqui. Os dois macaquinhos eles são da mesma espécie, são irmãos inclusive. E eles não estão desenvolvendo características semelhantes, né? Quimerismo. Nosso gabarito. Resposta certa. Isso acontece porque durante o desenvolvimento embrionário dos gêmeos, a célula de um embrião pode migrar para o outro. Então, assim, um dos micos, que é o pai, ele acaba com algumas células germinativas que têm o DNA do irmão. Então, por isso, alguns espermatozoides eles carregam o DNA dos tios dos filhotes. Essa foi até uma questão que foi abordada em alguma novela da Globo, que eu já não me lembro agora o nome. Por que não poderia ser polimorfismo? Porque polimorfismo fala da variação genética normal dentro de uma população. Por exemplo,
diferença de cores, de olhos em humanos, que não é uma condição que um organismo individual carregaria 2 genomas diferentes na célula. Então não teria nada a ver. Tá? Nosso gabarito, letra C. Com base no texto a seguir, responda as questões 42 e 43. Vamos ler o texto primeiro, que vai ser o texto que vai ser base para as outras. Aqui estou falando de envenenamento por arsênio, uma questão que foi reacendida aí no ano passado e esse ano também, com vários casos envolvendo envenenamento por esse tipo de substância. Na véspera do Natal de 2024, uma família gaúcha se reuniu para celebrar com o tradicional bolo de reis. No entanto, o que deveria ser um momento de confraternização terminou em uma tragédia. A gente está falando de envenenamento, né? 3 pessoas morreram e outras 3 foram hospitalizadas, pois o bolo estava contaminado com óxido de arsênio. Vamos à questão. Dentre os efeitos do arsênio no organismo humano, está o de inibir a reação da enzima piruvato desidrogenase, que converte o piruvato em acetil-CoA. Tal reação, fundamental para o metabolismo celular, é precursora imediata da seguinte etapa de produção de energia. Estamos falando de produção de energia. Produção de energia tem a ver com quem? Essa aqui não é para matar, a gente tem que saber a resposta logo de cara. Ciclo de Krebs. A gente está falando de metabolismo celular, piruvato, desidrogenase, conversão. Automaticamente a gente vai estar falando de ciclo de Krebs. Mas vamos analisar as questões aqui para ver por que não é. O que é o ciclo de Calvin? O ciclo de Calvin nem acontece em humanos, tá? A questão aqui especificou organismo humano. Então, a gente não podia marcar ciclo de Calvin, não. O ciclo de Calvin é um processo que acontece em planta. Daí a gente já não marcaria ele. Acontece em plantas nas reações de fixação de carbono da fotossíntese, mas não tem relação com o metabolismo energético nem nada. Fermentação lática. O que seria fermentação lática? É um tipo de processo que ele vai acontecer quando não tiver oxigênio. E o piruvato ele vai ser convertido, vai ter uma relação aqui com o piruvato, mas o piruvato ele vai ser convertido para lactato. E aí ele não passaria por aquela fase do piruvato desidrogenase sendo convertido ao acetil-CoA, ele passaria direto do piruvato para o lactato. Não seria uma opção interessante para a gente. D. Fermentação acética. Não tem nada a ver, é um processo bacteriano que não ocorre em células humanas. Um exemplo de fermentação acética é a produção do vinagre. Então essa questão aqui, essa alternativa, na verdade, não tinha nada a ver com a nossa questão. Sigamos. Questão 43. O óxido de arsênio 3 possui a seguinte fórmula molecular. Então a gente está falando daquele composto que a questão menciona, que é o alvo do envenenamento, o óxido de arsênio 3. Ele quer saber qual que é a fórmula molecular, questão bem simples, bem básica. Eu quero saber só a fórmula. A fórmula vai ser uma dessas aqui. Então vamos definir. A gente vai ter arsênio associado a um oxigênio que a gente não sabe ainda qual que é a quantidade deles dois. Só que a questão ela me forneceu o estado de oxidação desse arsênio. Sempre que a gente tem esses números romanos aqui, eles estão falando do metal que está envolvido na questão. Então o arsênio está no estado de oxidação 3, mais 3, já que ele é um metal. O oxigênio normalmente tem o número de oxidação como menos 2. Então a gente precisa equilibrar isso aqui para que esse composto ele fique zerado. A fórmula molecular ela precisa estar com o NOx geral aqui igual a zero. Então eu preciso equilibrar esses valores para que eles fiquem iguais a zero. A gente tem algumas estratégias aqui para resolver isso, mas a gente pode ir por eliminação também. Ó, vamos pensar assim. Para nossa primeira alternativa aqui... Para nossa primeira alternativa aqui, a gente tem um AS, ou seja, mais 3, com O3.
menos 2. Então, a gente teria 3 mais 3 vezes menos 2, menos 6. Quanto que dá essa continha? 3 menos 6 vai dar menos 3. Então, não é essa. Letra B. A S3, ó. Então, a gente teria A mais 3 vezes 3, um oxigênio aqui que seria menos 2. Então, a gente teria 9 menos 2, que isso seria igual a mais 7. Não deu zero. Então, também não é. A S3 mais 3, O2 menos 2. Então, a gente teria aqui 9, né? 3 vezes 3, 9, menos 4. Isso aqui ia dar mais 5. Também não é a nossa alternativa. Só restou a letra D, então tem que ser a letra D, né? Mas vamos fazer aqui também para ver se bate. A S mais 3 vezes 2. Ó, menos 2, 3. 3 vezes 2 vai dar 6, positivo. 3 vezes menos 2 vai dar menos 6, negativo. Perfeito, deu zero. Então, resolvida a nossa questão. A gente também podia usar um outro raciocínio, tá? Para não ficar fazendo por eliminação, até porque a gente ia perder um pouquinho de tempo, e a prova é bem grande, né? Tem 60 questões. A gente podia pensar assim, se eu só tenho 2 componentes, e eu preciso que dê zero, é só multiplicar pelos seus números opostos. Então, o 2 vezes o 3 e o 3 vezes o 2, que seria AS2 O3. A gente poderia pensar assim, mas se você não se sente seguro com esse tipo de raciocínio, você também poderia fazer por eliminação, que ia dar tudo certo no final. O importante é saber que esse valor aqui de 3, ele se refere ao metal. Certo? Vamos para a próxima e última também. Questão envolvendo estequiometria. Considerando 1 kg de percarbonato de sódio, o volume máximo em litros, importante, de gás oxigênio formado sob condições normais de temperatura e pressão é aproximadamente de. Então a gente vai procurar aqui descobrir qual que é a reação que vai formar esse gás oxigênio. Vamos ao texto. É uma questão de cálculo estequiométrico. O percarbonato de sódio ele corresponde a uma mistura de 2 mols de NaCO3 e 3 mols de peróxido de hidrogênio. Ele é empregado em lavagem de roupas como agente oxidante na remoção de manchas. Esse processo de oxidação ocorre em função do oxigênio formado na reação de decomposição do peróxido de hidrogênio presente na mistura. Ok, aqui essas informações não foram tão relevantes, a informação mais relevante está realmente aqui, que é a do número de mols que está sendo reagido aí, e a que está no enunciado, que são os quilos do percarbonato de sódio, o volume máximo, que é o que a gente vai querer, em relação ao gás hidrogênio. Ok, como que a gente vai resolver essa questão? Primeiro, a gente precisa entender quem são os agentes que estão envolvidos. Aqui está descrito que o percarbonato de sódio ele é uma mistura de 2 mols desse composto de sódio com 3 mols do peróxido de hidrogênio. Então, o percarbonato de sódio, na verdade, ele é isso aqui. 2 vai ser o nosso coeficiente estequiométrico, Na2CO3, vezes 3H2O2. Essa aqui vai ser a nossa fórmula do percarbonato de sódio. Aqui também está falando que esse processo de oxidação ele ocorre em função do oxigênio formado na reação de decomposição. Isso aqui era importante, né? Oxigênio formado na reação de decomposição do peróxido de hidrogênio. Então a gente vai fazer uma reação separada aqui que só envolva o peróxido de hidrogênio. Então a gente vai ter H2O2 resultando em oxigênio, né? O que ficou faltando aqui? Sobrou H2O. Então vai resultar em água mais oxigênio. Essa reação ela está balanceada? Não está. A gente precisa balancear ela. Então a gente vai colocar um 2 aqui na frente e um 2 aqui na frente também. E agora sim ela está balanceada.
Ok, já balanceamos a reação, já descobrimos como é que fica o percarbonato de sódio, só que algumas informações ainda estão faltando. Primeiro, a gente precisa descobrir o volume máximo em litros, que é o que a questão pede. O volume máximo ele tem a ver com aquelas constantes que a gente observa das leis ponderais. A gente sabe que 22,4 litros, que é um valor tabelado, ele é gerado a partir de 1 mol. Só que uma informação que a gente não tem, que a questão ela não forneceu, é qual que é o número de mols, tanto dessa mistura aqui do percarbonato de sódio, quanto do peróxido de hidrogênio e do oxigênio que foi formado. Então a gente vai precisar seguir alguns passos. Nosso primeiro passo vai ser encontrar o número de mols da mistura. Nosso segundo passo vai ser encontrar o número de mols do oxigênio formado. Só aí então a gente vai conseguir encontrar com o nosso terceiro passo, que é a relação, fazer a proporção entre mols e volume. Beleza, então vamos encontrar o número de mols da mistura. Aqui a questão deu que a gente tem 1 kg de percarbonato de sódio. Então a gente pode pensar nisso aqui em gramas. A gente tem 1 kg, então 1000 gramas é igual a 1 kg. Para que eu vou usar isso aqui? A gente vai usar mais tarde, tá? Primeiro a gente precisa de número de mols. Uma coisa interessante para a gente ter e converter de alguma forma esse número de mols é a massa molar, que não foi dado de valores aqui, mas vocês têm acesso à tabela periódica lá. E aí esse cálculo a gente vai precisar fazer de qualquer forma manualmente. Só mover esse dado daqui pra gente usar ele depois. Vou colocar aqui do lado. Ok. Vamos lá. Primeiro a gente vai calcular a massa molar da mistura. A massa molar nada mais é do que a soma de todas as massas que estão envolvidas na mistura. Então a gente vai precisar calcular a massa disso aqui e disso aqui. Ok. Vamos para a massa do nosso composto aqui do sódio. O sódio ele tem a massa de 23, mas vai precisar ser multiplicado por 2. 2 vezes 23. Mais 12, a massa do carbono é 12. Mais 3, porque a gente tem 3 compostos aqui de oxigênio, vezes 16. A gente vai ter, com essas somas todas, o valor de 106 gramas por mol. Só que tem um pequeno detalhe, né? Isso é para um desses aqui. Aqui na questão a gente tem 2. Então a gente precisa multiplicar esse valor aqui por 2. Então a gente vai ter 212 gramas por mol. Beleza? A gente vai guardar essa informação aqui. Ok, vamos guardar esse valor aqui. Agora a gente vai calcular a massa molar do peróxido de oxigênio. Agora a gente vai calcular a massa molar do peróxido. Vai ser o H2O2. Então 2 vezes 1 mais 2 vezes 16. Isso aqui vai dar 34 gramas por mol. Novamente, é importante prestar atenção nesse detalhe aqui. São 3, então vai ser esse valor aqui multiplicado por 3. Que vai dar 102 gramas por mol também. Então vou somar aqui. Isso aqui vai dar 314 gramas por mol. Por que eu estou somando aqui? Porque lembra que a gente estava fazendo separado. Isso tudo aqui é um composto só. E isso tudo aqui é um composto só. Tá? Então a gente precisa somar todas as massas. Então minha massa molar geral desse composto aqui ela vai ser de 314 gramas por mol. Ok, então essa vai ser a informação que vai ser interessante pra gente. O que eu queria achar de fato? Quero saber a quantidade de mols. Como é que eu encontro isso? Usando uma fórmula que é a fórmula do número de mols, que é N igual a M
dividido por massa molar. Ok. A massa a gente tem, né? A questão forneceu, é 1 quilo. Só que a gente precisa encontrar em gramas. Gramas a gente já sabe, 1 quilo é equivalente a 1.000 gramas. Então temos 1.000 dividido por 314 gramas por mol. Então aqui a gente vai cortar grama com grama e o nosso resultado ele já vai dar em mols. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar aproximadamente 3,18 mols. Beleza, agora a gente vai encontrar o número de mols do oxigênio. Nosso primeiro passo ele foi concluído. Já encontramos o número de mols da mistura. Agora a gente vai precisar encontrar o número de mols do oxigênio. Essa aqui é a parte difícil da questão. Aqui a gente precisa fazer uma análise muito minuciosa. Que a gente tem 2 mols do peróxido, né? Certo. E a gente tem apenas 1 mol do oxigênio. Ok. A gente precisa entender quanto de oxigênio a gente tem a cada 1 mol de peróxido. Então, se eu tiver 1 mol de peróxido, eu vou ter metade dos mols de oxigênio. Então, eu vou ter meio oxigênio. Ok. Resolvido aqui. Aqui já tá ok. A gente já tem só meio mol de oxigênio. Só que a minha questão, ela me diz, bem aqui em cima, que eu tenho 3 mols do peróxido de oxigênio que reage para formar esse oxigênio. Então, é esse meio aqui multiplicado por 3. Então, eu tenho, na verdade, 1,5 de oxigênio. Tá resolvido? Ainda não tá. A gente só tem aqui o coeficiente estequiométrico. A gente quer saber o número de mols total do oxigênio. Então, a gente vai colocar aqui o N igual a... Então, a gente vai colocar o N aqui. Vai pegar o número de mols, que foi o total da reação, multiplicado por 1,5, que vai ser o número de mols de oxigênio que vai estar reagindo. Isso aqui vai dar 4,7777. Então, a gente pode aproximar isso só para 4,77. Beleza. Então, isso aqui é questão de mols de oxigênio reais. Beleza. Cumprimos esse pedacinho aqui. Agora é só a gente partir para o braço. É a proporção entre mols e volume. A cada 1 mol, né, a gente tem 22,4 litros. Então, a gente vai precisar saber, cada 1 mol, né, a gente tem 22,4 litros. Então, a gente vai precisar saber quantos litros a gente tem, vou colocar aqui um X, a cada 4,77 mols. Então, a gente só faz uma multiplicação cruzada agora. X vezes 1, 4,77 vezes 22,4. A gente já pode apagar isso aqui, só para dar um espacinho melhor, para resolver essa parte aqui. Beleza. Vamos lá. Vai ser o próprio x igual a 4,77 vezes 22,4. Isso aqui vai dar 106,85 mais ou menos em litros. A gente tem esse valor aqui? Não, mas a gente vai aproximar, então o valor mais próximo, né, é 107. 214 já está muito extrapolado, está muito para cima, então a gente arredonda para 107. E esse aqui foi o nosso gabarito, a letra D. Espero que vocês tenham ido bem na prova.